Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, essa semana a gente vai trabalhar o capítulo 9. E o capítulo 9, ele traz exatamente, pela denominação do livro, ele diz assim, outono medieval. O outono medieval é uma parte da história, é uma parte da Idade Média em que o poder da igreja vai sendo reduzido. Que você viu que a Idade Média são 10 séculos. Do século V ao século X é chamada Alta Idade Média. Do século X ao século XV é chamado Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, nós tivemos vários progressos. Nós tivemos o antropocentrismo, nós tivemos o processo de urbanização, nós tivemos o renascimento comercial, nós tivemos a redução do poder da igreja, nós tivemos o desenvolvimento da ciência, nós tivemos uma relação mais acentuada entre o Ocidente e o Oriente, nós tivemos o surgimento das cidades, nós tivemos a formação do capitalismo. Durante a Alta Idade Média, nós tivemos como sistema econômico o feudalismo. Na Baixa Idade Média, nós temos o capitalismo. Nós temos a formação dos estados absolutistas. O que a gente percebe é que na Baixa Idade Média, ali por volta do século XIII, século XIV, certo? Nós tivemos uma crise econômica, uma crise de saúde grande. E esse episódio é chamado de Peste Negra. A Peste Negra nada mais foi do que uma epidemia, uma pandemia, pronto, temos uma pandemia onde morreram uma quantidade imensa de europeus por conta de uma doença chamada peste bubônica. Muitos pintores da época diziam que a peste negra era um castigo de Deus, que a peste negra era um castigo de Deus, um flagelo, era uma penalidade contra os cristãos que estavam se afastando da igreja. Nós sabemos que epidemias, pandemias, essas doenças que dilaceram inúmeras vidas, elas têm um ponto básico, que é a falta de saneamento, é a péssima qualidade de alimentação, é a falta de higiene, que esse pessoal da Baixa Idade Média, século XIV, século XV, não tinham. Viviam miseravelmente, habitação precária, alimentação precária, saúde precária. Tudo isso fez com que a peste negra se avolumasse na Europa, certo? Diz aqui, alguns acusavam os leprosos, os flagelados, certos penitentes, ou seja, os humildes eram responsáveis em passar essa doença. Não, de maneira alguma. A doença se espalhou pela Europa e não tinha como segurar, porque não tinha vacina, não tinha médico suficiente. Então essa peste, ela inicialmente transmitida pelas pulgas, ela se expandiu. Foi uma verdadeira cólera divina, certo? Tinha um escritor italiano, o Giovanni Boccaccio. Ele disse que esse desastre, certo, era uma condenação ao povo que se afastava da igreja, certo? Ou seja, não tinha como evitar, tinha que morrer, tinha que aceitar, porque eram coisas de Deus, era castigo de Deus. Então a peste negra, ela assolou a Europa no século XIV e no século XV, gerando a matança indiscriminada do povo europeu. Logo no começo do século XIV, tivemos um grande conflito na Europa, envolvendo duas grandes nações. De um lado a Inglaterra, do outro lado a França, que é a chamada Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, na verdade, durou 116 anos. A França e a Inglaterra disputavam hegemonia. Que é hegemonia? Disputavam poder. A Inglaterra entendia que tinha poder sobre a França. A França entendia que tinha poder sobre a Inglaterra. Nenhuma recuou, tivemos uma guerra, onde perdas aconteceram de um lado e de outro, humanas, materiais, atraso político. Essa Guerra dos 100 Anos fez com que a Inglaterra e a França demorassem a se tornarem Estados nacionais. Isso não foi bom, foi um prejuízo incrível para a Inglaterra e para a França, certo? No final, vitória francesa, as perdas foram irreparáveis, certo? E o que se percebe? O que se percebe é que tem um destaque nessa Guerra dos 100 Anos.
o desenvolvimento do nacionalismo francês. Quem foi o responsável em desenvolver o nacionalismo francês? Joana d'Arc. A Joana d'Arc é uma camponesa que despontou, a maioria dos autores dizem, que essa jovem camponesa liderou os franceses em várias batalhas. E ela, Joana d'Arc, certo? Tinha sido autorizada pelo rei, tinha autorização do rei, o Carlos VII. Mas, quando ela foi capturada pela Inglaterra, ela foi acusada de bruxaria e acabou sendo condenada à morte, queimada na fogueira aos 19 anos de idade. Você pode perguntar assim, ninguém percebeu que era uma mulher? Não. Ela foi travestida de militar, cabelo amarrado, certo? Farda. E os colegas soldados? Não. Ela era muito, digamos assim, muito recatada, muito escondida, muito na dela, muito introvertida. E ninguém notou. Só depois que ela foi presa, em 1431, é que ela foi condenada pela Inglaterra por bruxaria e foi condenada a ser morta na fogueira. Agora no século XX, ela foi canonizada. Ela foi canonizada pela Igreja Católica, certo? E se transformou como sendo o quê? Como sendo nada mais nada menos do que a padroeira da França. Ela que foi uma heroína francesa na Guerra dos 100 Anos. A França foi derrotada, a França foi vitoriosa, mas acabou tendo um prejuízo material imenso. A Inglaterra também. Foi aí que, daí para frente, depois da Guerra dos 100 Anos, é que a Inglaterra e a França começaram então a se formar enquanto Estado moderno. Nesse período, nós temos uma crise muito grande no feudalismo. Porque nessa época há o renascimento comercial, há o renascimento urbano. Muitos camponeses vão fazer o deslocamento zona rural, zona urbana, certo? Crise rural, crise agrária. Tudo isso faz com que os senhores feudais não tenham mão de obra. Os senhores feudais tentam sobreviver. Os militares, os cavaleiros que moravam na zona rural vão se deslocar para os centros urbanos. O militarismo, os cavaleiros medievais vão sumir. E eles vão cobrar mais impostos dos camponeses. É aí que os camponeses começam a fazer revoltas e mais revoltas, que são chamadas de... uma espécie de jacquerie, mas na verdade são revoltas camponesas. E muitos deles que trabalharam nas cruzadas saíram da zona rural e automaticamente o feudalismo vai a uma decadência total. Nesse período aqui, o que acontece? As cruzadas propiciaram a reconquista do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo era um conduto marítimo para chegar nas Índias, ali em Constantinopla, de onde vinham as especiarias. A vinda das especiarias desenvolveu o comércio. O desenvolvimento do comércio desenvolveu o quê? As cidades. O povo rumo para a cidade. Então o feudalismo entra em total decadência. E, nesse momento aqui, o processo das grandes navegações começa a ser iniciado. Aí vem a pergunta, qual foi o primeiro Estado moderno, qual foi o primeiro país a começar o processo de navegação? Portugal. Depois, a Espanha. Depois é que a Inglaterra e a França entram no contexto. Nesse momento aqui, século XV, o islamismo cresce. A Guerra Santa, do Maomé, os muçulmanos evoluem, conquistam mais territórios, avançam contra o Império Bizantino e aos poucos vão se apoderando de territórios naquela área ali do Império Bizantino. A Guerra Santa, que é dar a vida em nome de Alá, fez com que os muçulmanos, o povo islâmico ou muçulmano, está na mesma coisa, certo? O povo é muçulmano ou o povo é islâmico, quer dizer, todos dois seguem a religião muçulmana ou religião islâmica, que tem como profeta o Maomé, que tem como Deus Alá. Então, esses orientais, os muçulmanos, começaram a invadir. E em 1453 tomaram Constantinopla. Ao tomar Constantinopla, o Império Bizantino ruiu, então data aí o fim da Idade Média, o começo da Idade Moderna. Agora, a Turquia surge enquanto país e parte desse povo do Império Romano Oriental, que é o Império Bizantino, vai voltar para a Europa. Vai fortalecer a Europa na sua evolução científica, na sua evolução cultural, porque eles vão trazer lá do Império Bizantino a cultura de lá para a Europa Ocidental. Então veja bem,
esse capítulo, que fala do outono medieval, que fala da Baixa Idade Média, que fala da peste negra, que fala da Guerra dos 100 Anos, que fala da formação do Estado inglês e francês, bem como a crise do feudalismo, ele está no momento da Baixa Idade Média. Então você dá uma lida nesse capítulo, certo? Resolve as questões propostas e a que eu propus para vocês. Quando for segunda-feira, a gente tira as dúvidas dessas questões, tira dúvidas de qualquer tópico que você tem aqui no livro, para que a gente possa se apropriar dessas informações e tocar o barco para efeito de capítulo 10, que aí no capítulo 10 a gente já vai ver a África e, consequentemente, vamos trabalhar o Estado moderno, a modernidade europeia, ok? Um abraço, leiam, resolvam as atividades e guarde as dúvidas para segunda-feira. Um abraço, minha gente, boa semana!